Oi, gente, eu sou a Jacy Mochizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. Gente, seguinte, caso você não saiba, eu não tenho só esse canal, eu tenho outro canal onde eu posto shorts, posto também reacts de músicas geeks e tudo mais. E lá eu reagi a algumas músicas de um personagem conhecido como Morte Branca de Shumatsu no Valkyrie. E esse personagem simplesmente existiu na vida real. Dito isso, vocês me pediram para conhecer a história dele e eu tô aqui hoje para conhecer o maior e mais letal sniper da história, o Morte Branca. Se você também tá curioso assim como eu, já vem comigo. Esse era o homem mais temido pelos soviéticos durante o segundo grande conflito mundial. Conhecido como a Morte Branca, esse foi um dos maiores snipers da história. Ele acabou com a vida de muitas pessoas e foi assim que ele ficou depois do conflito. Nossa, por conta daquela bala que ele levou. Esse cara se chama Simo Häyhä, mas ele é conhecido mesmo como a Morte Branca. E ele é considerado como um sniper mais letal da história. Simo Häyhä Caramba, nasceu no dia gente. 17 de dezembro de 1905, lá na Finlândia. Ele foi um franco-atirador finlandês, ou seja, um sniper, e lutou na resistência finlandesa contra a ocupação soviética, logo nos primeiros meses do segundo conflito mundial, lá em 1939. Ele então foi apelidado de a Morte Branca, por conta dos seus inúmeros abates e também pela forma em que ele vestia e agia. Ele se tornou um dos nomes mais conhecidos do segundo conflito mundial e também o sniper mais letal da história. Dizem que ele tirou a Nossa. vida de mais de 500 soldados soviéticos, e tudo isso em apenas 100 dias. Gente, isso é muita Sozinho, coisa. hein, pessoal? Vamos então agora conhecer melhor a história de Simon. O conflito de inverno. Pouco antes de começar o segundo grande conflito mundial, a Alemanha daquela época, que era nazista, e a União Soviética tinham um pacto. O Pacto Germano-Soviético de Não Agressão, ou também chamado de Pacto Ribbentrop-Molotov. Esse era um acordo de cooperação e não agressão entre as duas nações, durante os seus projetos de expansão. As nações poderiam se expandir, porém sem se atacar. E nessa época, a União Soviética queria fazer um ataque rápido ao extremo norte europeu, para dominar países como a Finlândia, por exemplo. Então, em novembro de 1939, o exército soviético, com mais de 400 mil soldados, invadiu a Finlândia. Esse foi o início do conflito russo-finlandês, que também ficou conhecido como Conflito de Inverno, que foi de 1939 até 1940. E tudo isso começou cerca de 2 semanas depois que a Alemanha invadiu a Polônia, o que acabou quebrando o pacto de não agressão. Colocando assim a União Soviética contra a Alemanha, durante o segundo conflito mundial. Porém, durante essa invasão, as forças soviéticas não estavam preparadas para a resistência finlandesa. Os finlandeses conseguiram empurrar o exército soviético para várias ciladas, ataques repentinos, laterais e inesperados. Sem contar também que os finlandeses possuíam uma arma secreta, que inclusive foi denominado pelos próprios soviéticos como o Morte Branca. Caramba, véi. Simon Cara, então era- serviu como um franco-atirador no exército da Finlândia, e a principal obrigação dele era impedir que os soviéticos acessassem a região do rio Kola e também do lago Ladoga. Simo usava um fuzil rifle Mosin Nagant modificado. E uma metralhadora Suomi KP-31. Tudo isso para abater qualquer soldado do Exército Vermelho. E a Finlândia, durante o ataque, estava na desvantagem. Eram média de 3 soviéticos para cada soldado finlandês. E para saber se os Nossa! snipers estavam trabalhando bem, era feita uma contagem diária dos abates. E foi constatado então que Simon Häyhä abateu mais de 505 soldados soviéticos. Tudo isso em menos de 100 dias. 505 Muita coisa, soldados muita em coisa. aproximadamente 100 dias dá uma média de 5 baixas confirmadas por dia, em uma época do ano que mal tinha luz do sol. Segundo algumas informações, ele preferia usar miras de ferro, ao invés das mais modernas miras telescópicas. Isso porque as miras telescópicas podiam refletir o sol e assim poderia revelar a sua posição para o inimigo. Tá, mas por que ele foi chamada de Morte Branca? De onde ele ganhou Pela esse apelido? vestimenta? Mas antes de você saber o porquê esse cara era chamado de Morte Branca, deixa o seu like aqui se ainda não deixou. E aproveita também para deixar um No super react valeu também, aqui no né, YouTube, gente? onde seu comentário vai ficar em destaque. Durante as batalhas, Simo ficava exposto a uma temperatura que variava entre menos 40 graus e menos 20 graus Celsius. E para se esconder no gelo, ele usava uma roupa camuflada totalmente branca. Nossa. Cobria o rosto com uma máscara de tecido
Gente, é muito legal ver a semelhança de como ele foi retratado no anime, né? Tipo assim, a questão da máscara, a vestimenta, todo o cuidado que o anime teve, isso é Vestido muito branco, legal. e assim ele ficava totalmente invisível. Ele realmente usava a neve a seu favor. Inclusive, ele até fazia uns montinhos de neve na sua frente para assim ter maior camuflagem e proteção. Para evitar que a sua respiração quente contra o ar frio fosse vista pelos soldados soviéticos, ele colocava muita neve na boca antes de atirar, para assim não soltar aquele bafo quente. E por ser assim, então, totalmente invisível na neve, todo vestido de branco e abater mais de 505 soldados soviéticos, o Exército Vermelho apelidou ele de Morte Branca. Com isso, então, ele foi considerado um herói para a Finlândia e um verdadeiro pesadelo vivo para os soviéticos. E galera, a gente falou que ele abatia 5 soldados por dia, mas isso é uma média, tá? Porque teve dia que ele bateu o recorde. No dia 21 de dezembro de 1939, por exemplo, Simo abateu 25 soldados russos em um dia. E para a Finlândia, isso foi noticiado na mídia como um presente de Natal. Saindo em todos os lugares Meu como Deus. o presente de Natal de Simo Häyhä para a Finlândia. Só que galera, como já falamos, enquanto os finlandeses estavam felizes, os soviéticos estavam desesperados, doido para pegar a cabeça do Morte Branca. O exército soviético Mas que eu tô chegou tentando até pensar colocar como um que ele valor pela conseguiu cabeça dele. sobreviver. Uma recompensa para quem conseguisse parar ele. E para isso então foram escalados vários atiradores de elite russos para tentar acabar com Simo. Com isso, então, eles utilizaram várias táticas, atiradores, artilharia pesada, armadilha, tudo para tentar cara se saiu livrar de vivo. uma vez por todas do Morte Branca. Eles queriam mesmo acabar com o cara. Até que no dia 6 de março de 1940, Simo foi baleado no rosto por um tiro de munição explosiva, atirado de um soldado russo. Só que esse tiro, galera, mesmo acertando o rosto dele e também sendo uma munição explosiva, não foi suficiente para acabar com ele. O que aconteceu foi que o seu rosto ficou deformado permanentemente. Só ficou com o rosto deformado. Ele teve muita sorte, porque nem era para ele estar mais vivo, né? Com esse tiro. Ganhou na loteria. Galera, a bala atravessou a sua cabeça, esmagou seu maxilar e arrancou a sua bochecha. Ele foi resgatado por soldados amigos e, por isso? sorte, conseguiu sobreviver. Porém, ele ficou dias inconsciente. Uma semana depois do ocorrido, no dia que Simo recuperou a consciência, o governo finlandês jogou a toalha. Pois era muito difícil um país pequeno como a Finlândia resistir aos constantes ataques dos soviéticos. A Finlândia então assinou o Tratado de Paz de Moscou no dia 12 de março de 1940, Eu tô passada. dando cerca de 10% do território O e cara era tão 20% das suas importante indústrias que para a quando União ele- Soviética. Tipo E eles assim, então foi se renderam baleado para e não evitar problemas conseguia maiores. mais. Logo após os conflitos O do país inverno, teve que jogar Simo a toalha. retornou e foi promovido de cabo para segundo tenente. Nunca ninguém havia recebido uma promoção tão grande e tão rápida na história militar da Finlândia. E depois então que o segundo grande conflito mundial acabou, ele voltou à sua vida normal, vivendo como caçador e fazendeiro. Ele inclusive era amigo do presidente da Finlândia e juntos eles caçaram várias vezes. Foram necessários vários anos para que Simo se recuperasse do seu ferimento. Porém, ele teve sorte e se recuperou por completo. Só que ele acabou ficando com o rosto deformado, que nem a gente mostrou no começo do vídeo. Melhor ficar com o rosto deformado do que perder a vida, né? E Simo, então, galera, passou o resto da sua vida como um verdadeiro herói finlandês, dando entrevistas, participando de eventos, dando autógrafo para os seus fãs, tudo por ter defendido a sua pátria com unhas e dentes, tendo vantagem mesmo na desvantagem. Durante uma entrevista em 98, perguntaram para Simo como ele se tornou um atirador tão bom. E ele respondeu de uma forma bem simples: prática. Pois a prática leva à perfeição. Na verdade, ele só respondeu prática, eu que complementei, né? E durante essa mesma Mas é entrevista, real, né, perguntaram gente? pra ele se ele se arrependia de ter feito aquilo, né? De ter tirado a vida de tantas pessoas. E ele só respondeu o seguinte: eu apenas cumpri o meu dever e o que me foi dito para fazer. Fiz o melhor que pude. E o atirador Simon Häyhä, galera, acabou falecendo em 2002. Sabe com quantos anos? Ele viveu até os 96 anos de idade. Esse foi o vídeo então Muita sobre o Morte coisa. Branca, o maior sniper da história. Se gostou, galera, e não deixou o like ainda, deixa o like aí, não custa nada e ajuda No muito a react gente a também. continuar fazendo o nosso trabalho pra vocês. Gente, ele realmente foi, assim, excepcional na função dele, como ele falou, né? Foi o que foi mandado pra que ele fizesse. E ele cumpriu com excelência. Mas o que me surpreende mesmo é ele ter conseguido sair com vida. E mesmo depois do fim da guerra, sei lá, familiares das pessoas que ele matou e tudo mais, de não ter atentado contra a vida dele. Eu sei que deve
deve ser algo bem difícil, né? Eu amei também ver as semelhanças e como o anime respeitou muita coisa do Morte Branca. Vou falar Morte Branca porque é mais fácil do que falar o nome dele. E aproveitar também pra falar que caso você não me siga lá no meu outro canal de react, segue lá, se inscreve lá, que aí sempre tem uma ligação entre um e outro, aí vocês ficam por dentro de tudo. Um beijão e tchau!